cartório eleitoral e os preparativos para eleições municipais. Veja na matéria. 2024 teremos eleições e nós viemos até aqui o cartório eleitoral para conversar com o Denner e ele vai nos dar informações aí sobre o final dos prazos aí para regularização do título eleitoral, né, Denner? Sim, até 8 de maio é o prazo final, né, para fazer a regularização do título para aqueles que estão com o título cancelado ou para quem precisa ou quer, né, tirar o título pela primeira vez, né? Então o prazo se encerra 8 de maio. Então a gente informa que para não deixar para o último dia, né, porque normalmente dá filas muito grandes, né, e para evitar tumultos, então para tentar fazer o mais breve possível. Bom, para aquela pessoa que vai tirar o seu título pela primeira vez, quais documentos ela precisa? Ela precisa de um comprovante de endereço, que pode ser no nome dela, ou então no nome dos pais, caso seja uma pessoa que mora com os pais. Esse comprovante de endereço não pode ter mais do que 3 meses. Né? Então ele tem que ser recente. A não ser se ele tiver, por exemplo, cartão do SUS, que conste o município, aí não precisa de tempo, né? Pode ser qualquer tempo. E também comprovante de matrícula em instituições de ensino, né? Por exemplo, em escola de ensino médio, ensino superior. Enfim, aí não é necessário comprovação de tempo de até 3 meses, pode ser mais tempo. Pode ser também conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, pode ser mostrando pelo celular o comprovante de endereço, que às vezes tem a CPFL, por exemplo, manda muito por e-mail, né? Serve também fatura de cartões, aquelas cartas de cobrança que tem a data, né, da emissão, cartas de promoções, etc. Enfim, são bastante documentos que são aceitos como comprovante de endereço. Tá certo. Bom, quais as situações em que a pessoa está com o título irregular? Normalmente o pessoal que fica 3 eleições sem votar e sem justificar nem pagar multa, ela é cancelado o título. Também tem aquelas situações do pessoal que a gente teve a revisão da biometria aqui em Batatais em 2019, né? Aí em 2020 veio a pandemia e tal, mas até 2019 quem não tinha feito a biometria foi cancelado. Aí depois em 2020, a mesma pessoa não tendo feito a biometria por causa da pandemia, mas veio regularizar o título, ela vai estar com o título regular. Também as pessoas que não fizeram nada, mas que conseguiram votar em 2022, também vão estar com o título regular, porque nas eleições de 2020 e 2022, para relembrar, o TSE determinou a regularização do título por causa da pandemia, né, nessas situações. Então regularizou, só que depois voltou a cancelar, a não ser aquelas pessoas que conseguiram votar nas eleições de 2022, que aí eles vão continuar regulares. Para saber a situação certinho, se está regular, às vezes a pessoa está em dúvida, entra no site do TSE, né, ou do TRE, melhor, www.tre-sp.jus.br, e lá tem a opção de consultar autoatendimento, né, e tem como consultar a situação do título, para saber se está regular ou se está cancelado. Bom, Denner, a gente está falando de eleição, mas a necessidade do título eleitoral não é apenas para eleição, ele é um documento importante. Sim, é um documento muito importante que é requisitado para várias situações, por exemplo, emissão de passaporte, para matrícula em instituição de ensino público, né, também uma faculdade pública, por exemplo, exige, né, que esteja regular, até para trabalho também, muitas pessoas, quando vai se registrar eleitor no trabalho, né, eles pedem o número do título. Então é importante a pessoa que já, além de votar, né, que é muito importante por si só, a pessoa acima de 16 anos, ou então que vai completar 16 anos nessas eleições, ela já pode tirar. Né? Lembrando que o voto passa a ser facultativo, até os 17 anos é facultativo, dos 18 anos até os 69 anos é obrigatório, e a partir de 70 anos é facultativo também, né, o voto. Aí a pessoa pode votar se quiser. Bom, falando aí em pontos, né, em pontos de votação, como é que nós estamos na cidade? Sim, foi criado um novo local de votação, chama a Escola Ana Bonagura, que fica lá no entorno do Jardim Elisa. Fica no Jardim Elisa, na verdade, né, o bairro. Então, quem mora naquele entorno tem essa opção de conseguir fazer a transferência do seu título, né, para votar para esses locais, né, para Ana Bonagura. Aí, né, nessa escola, ela tá vazia praticamente, né, porque foi aberta esse ano, então as pessoas que morarem próximas, né, elas podem fazer o pedido até 8 de maio também, que é o prazo.
também podem fazer pela internet. Tem alguns casos, principalmente de pessoas que já têm biometria, ela pode entrar no site www.tre-sp.jus.br, que é o site da Justiça Eleitoral de São Paulo. Lá na opção de autoatendimento, ela consegue fazer o pedido de transferência sem mesmo vir aqui. Ela só tem que tirar uma selfie com o documento, o RG, né? Tem que tirar foto do RG ou de um documento com foto, né? Encaminhar que a gente analisa. Então a pessoa não precisa vir. As pessoas que não têm a biometria ainda, aí elas precisam vir aqui no cartório eleitoral, que é das 11 até as 17 horas. Nesse site também agenda, né? Faz o agendamento para poder, se a pessoa preferir ter hora marcada, que é melhor, né? E, enfim, então tem essa opção também. Tá certo. Essa foi a única alteração nos postos aqui de votação? Não, teve outra alteração muito importante, que foi algumas sessões da escola Antônio Augusto, né, passou para o industrial, para a escola ETEC Antônio de Pádua, né, o conhecido como industrial. Eu vou elencar aqui quais são as sessões. São a sessão 85, 108, 168, 172 e 174. Então, essas sessões, que é do Antônio Augusto, né, na Vila Lídia, passou para o industrial, que fica aqui no Santo Antônio, né, na ETEC, né, Antônio de Pádua, conhecido como industrial, que fica no bairro Santo Antônio. E as pessoas que não tiverem problema de votar nesse local, que ele é mais acessível, mais amplo, eles bastam deixar como está, tá, que eles vão votar, né, desde que esteja com o título regular. Agora, as pessoas que, de repente, for difícil para elas e elas têm outro local mais próximo, por exemplo, às vezes a pessoa mora mais próximo do Alziracro, ou mais próximo do Braga Morato, ou até do Esterviana, que também é um local de votação que tem pouca gente, que é tranquilo, né? Então, as pessoas podem fazer o pedido até 8 de maio. Aí ela pode fazer o pedido ou vindo presencial, das 11 às 17, agendando, ou vindo... por enquanto está tranquilo, então dá para atender sem agenda. Agora, se estiver muito lotado, a gente só vai atender com agendamento, certo? Então, por isso que é legal, é interessante. Também a vantagem de agendar é porque se o sistema sair fora do ar, a gente tem um telefone para avisar, ligar avisando antes. Ou então pela internet. Quem já tem biometria, que vai só querer fazer a alteração, é só entrar no site da Justiça Eleitoral de São Paulo e fazer o pedido, né? Para trocar, ou então para o mesmo Antônio Augusto. Só que o Antônio Augusto ele vai ter poucas vagas agora, porque eram 12 vagas, foram retiradas 5 sessões, né? Por quê? Por falta de acessibilidade nos andares de cima, e o pátio dele é muito pequeno, né? Então havia muito tumulto de pessoas com deficiência, pessoas idosas, passavam dificuldade, calor, por causa do pátio ser pequeno para acomodar todo mundo nas filas, né? Para organizar para sessões. Os corredores eles são estreitos, então isso gerava um pouco de dificuldade, né, para o pessoal ficar aguardando, às vezes guardava muito tempo. Então, para reduzir, para ficar mais tranquilo, então a gente fez isso e passou para o industrial, que é uma escola bem mais ampla, né, e lá é só andar térreo, não tem andar. Bom, o Denner, para quem está nos assistindo, o cartório eleitoral fica em que endereço? Na Avenida Dr. Chiquinho Arantes, número 534, aqui no centro, perto da escola Washington Luiz, né, bem próximo. E se precisar entrar em contato conosco também, a gente atende pelo WhatsApp, que é o 36610193. A gente não atende o telefone do WhatsApp, só o telefone comum. Se quiser ligar também, 36610193, a gente atende no horário comercial, das 11 às 17. Aliás, no horário que o cartório faz o atendimento, das 11 às 17. E também por WhatsApp, nesse número, é só salvar na agenda, né, que a gente atende por WhatsApp no horário das 11 às 17, ou por e-mail, ze022@tre-sp.jus.br. Também uma coisa importante ressaltar é que a questão de acessibilidade, que também as pessoas que precisam votar, às vezes, um exemplo, no IES, às vezes está no andar de cima e é uma pessoa que requer acessibilidade, né, que tem dificuldade de locomoção, de subir escadas, ela deve, até 8 de maio, fazer o requerimento ou pela internet ou vindo aqui, né, para a gente fazer o pedido para mudar para a seção térrea ou para outro local que seja acessível.